pela sua graça maravilhosa sobre as nossas vidas. E nessa manhã, sua espada. Quero pedir para você acessar a sua Bíblia aí na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 3, e deixar aí a sua Bíblia disponível nesse capítulo de Filipenses, capítulo 3, essa carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja da cidade de Filipos. Ela faz parte de um grupo de cartas chamado Cartas da Prisão, porque o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Filipenses, a carta aos Efésios, também a carta aos Colossenses e Filemão. Ele escreveu quando estava preso. Provavelmente ele preso em Roma ou em Cesareia, mas Paulo estava preso e ele escreveu essas cartas. Por isso são chamadas cartas da prisão. Paulo escreve a uma igreja que crescia muito, numa cidade muito importante. Filipos era uma cidade muito importante da Macedônia, que hoje é Grécia, e ali uma cidade comercial, uma cidade que estava numa rota muito importante. Então era uma cidade cosmopolita que recebia gente de todas as partes do mundo daquele tempo. Por isso era uma cidade muito estratégica para o evangelho, porque era uma cidade que recebia pessoas de muitas regiões da terra daquele tempo. Filipe era uma cidade importante, e cada cidadão filipense era considerado também cidadão romano. Ou seja, isso significa que eram pessoas que faziam parte de uma certa elite da sociedade daquele tempo. Eles gozavam de privilégios por serem cidadãos romanos. E é por isso que o apóstolo Paulo fala sobre isso, para que aqueles que lessem a carta entendessem que essa importância que a sociedade dava, na verdade, não era tão importante assim. Quando Paulo estava fazendo a sua segunda viagem missionária, ele chega a essa cidade de Filipos. Isso, quando a gente lê o livro de Atos, no capítulo 16, relata a chegada do apóstolo Paulo, então, a essa cidade ali. E quando o apóstolo Paulo chega a essa cidade, ele começa a pregar o evangelho. Logo se converte Lídia. Lídia era uma comerciante próspera daquela região, era uma pessoa importante naquela região ali. E Lídia, então, é uma das primeiras a aceitar a Jesus através do ministério do apóstolo Paulo. Depois, como a gente conhece, o apóstolo Paulo e seu colega Silas vão em Cana. Eles vão para a prisão. E quando eles são presos, eles chegam ali e, ao invés de eles ficarem reclamando da vida, porque agora estavam presos, eles começam a louvar ao Senhor. E ali, então, naquele momento de louvor, eles impactam a vida do carcereiro. E aquele carcereiro também aceita Jesus ali, a partir da declaração de Paulo e Silas. E assim o evangelho chega à Macedônia, conquistando ali, alcançando pessoas da elite, como comerciante próspera, como era Lídia, mas também alcançando um servidor público assalariado, um carcereiro, mostrando já ali naquele tempo que o evangelho é para todo aquele que crê. Seja alguém rico e importante segundo a sociedade, seja alguém pobre e humilde segundo a sociedade, mas para Deus todos têm a mesma importância. Eu e você temos a mesma importância. E essa igreja, então, de Filipos começa a crescer com essa mensagem, unindo irmãos em Cristo de todas as classes sociais e de todos os povos representados numa cidade tão central como a cidade de Filipe. E aí, não importa onde você esteja, seja numa prisão ou seja em um lugar confortável, eu e você, cristãos, seguidores de Jesus, pequenos cristos, devemos ser pregadores da palavra de Deus, devemos ser testemunhas fiéis do poder e da graça de Deus, a despeito das circunstâncias que nós enfrentamos na nossa vida. Por isso o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Filipenses, também conhecida como a carta da alegria, porque nós vamos ler um pouco do capítulo 3, mas no capítulo 4 o apóstolo Paulo diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegrem-se sempre no Senhor. E era a carta então que alguém escreve, estando em Cana, não sabendo ainda ao certo o seu futuro, o que aconteceria com ele, preso por conta do evangelho, mas ele diz assim: se alegra. E não se alegra só de vez em quando, não se alegre só quando as coisas estão bem.
alegre-se sempre no Senhor. É incrível a um ser humano escrever isso, estando numa situação como o apóstolo Paulo estava. Mas como ele foi alguém que colocou Cristo no centro da sua vida a partir do encontro com o Senhor Jesus na estrada de Damasco, quando a sua vida foi transformada, não importam as circunstâncias, sempre ele nos ensina a adorar ao Senhor e colocá-lo em primeiro lugar. Assim é a minha experiência e deve ser a sua experiência, colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, para que então assim possamos viver. E nesse contexto dessa carta escrita aí na década de 60 do primeiro século, o apóstolo Paulo, depois de ensinar sobre a humildade cristã, citando o próprio exemplo do Senhor Jesus, que não tomou como glória ser Deus, mas se humilhou até morte de cruz para pagar pelo meu pecado e pelo seu pecado, ele diz assim no capítulo 3, finalmente, irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou que tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esse texto lindo, e ele continua, é o apóstolo Paulo falando à igreja de Filipos, é base para esse momento de refletir com você, que eu e você devemos continuar avançando pela fé em Cristo Jesus, na dependência do Senhor Jesus. Nós vivemos um tempo desafiador para a nossa fé. Vivemos um tempo na nossa nação de um desafio de pregar o Evangelho e ser fiel ao Evangelho, a palavra de Deus infalível e inerrante, a Bíblia, que não precisa ser atualizada de forma nenhuma, mas pregar esse Evangelho verdadeiro e não vender os nossos princípios. A gente está vendo por aí, o apóstolo Paulo começa esse capítulo alertando a igreja de cuidado ali com os falsos profetas, com os cães, aqueles ali que começavam a contaminar a doutrina bíblica daquele tempo. E é assim que eu e você devemos viver. E baseados nesse texto, em primeiro lugar, eu quero compartilhar com você alguns aprendizados. O primeiro deles é que eu e você devemos nos alegrar no Senhor. Nós temos uma grande razão para nos alegrar no Senhor, como o apóstolo Paulo nos exorta aqui, a salvação em Cristo Jesus. Esse é o melhor presente, o maior tesouro, e um tesouro tão valioso que não é possível pagar por ele.
Por isso o Senhor Deus mesmo pagou pelos nossos pecados e assim então nos salvou, nos redimiu, nos perdoou, nos deu a chance de começar de novo e assim começar sob a sua direção, sob a direção do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo começa esse capítulo 3 dizendo: alegrem-se no Senhor. Eu e você devemos nos alegrar no Senhor, apesar das circunstâncias. Vivemos muitas lutas, muitas preocupações, muitas angústias. Vivemos no mundo que é mau. O mundo é mau, a natureza humana é má, e nós estamos inseridos nesse mundo e precisamos ser sal da terra e luz do mundo, como o próprio Senhor Jesus disse. Mas, a despeito das dificuldades, eu e você devemos nos alegrar no Senhor. Veja que quem está escrevendo isso é um cara que, ao chegar à cidade de Filipe, foi preso por pregar o Evangelho. Mas ali ele experimentou o privilégio de ser um instrumento nas mãos de Deus para que vidas fossem transformadas. Agora, quando ele escreve essa carta, ele está preso novamente por causa do Evangelho, porque negou tudo aquilo que tinha. Veja, o apóstolo Paulo começa a dizer ali, ele era um fariseu, ele era um mestre da lei, ele era considerado parte de uma elite religiosa do seu tempo. Além de ser parte da elite religiosa para o povo hebreu, Paulo era um cidadão romano. Então ele tinha também um status de cidadão romano. Era um cara importante. E apesar de tudo isso, ele perdeu tudo isso porque resolveu seguir ao Senhor Jesus. E agora estava em Cana. E ele diz, alegrem-se no Senhor. E ele poderia estar ali se lamentando nessa hora. O que eu estou fazendo aqui nessa prisão? Por que eu perdi todos os benefícios que eu tinha, benefícios terrenos? Só que o apóstolo Paulo, ele olhava pelo privilégio celestial, a sua salvação, a transformação da sua vida, a experiência que ele teve com o Senhor Jesus, e esse era motivo suficiente para Paulo sentir-se alegre sempre no Senhor, a despeito das circunstâncias. Ele largou tudo para servir ao Senhor. Ele permitiu que o Senhor transformasse toda a sua vida e experimentou a partir dali uma alegria no Senhor. Essa alegria no Senhor, ela não depende das circunstâncias externas onde nós estamos inseridos, mas ela é fruto de um relacionamento com Deus. Paulo era um homem de intimidade com Deus. E por ser íntimo do Senhor, então ali, ele percebia essa alegria, e ele vai além, porque essa alegria é umas marcas que nos separa, que nos distingue dos outros. Quando a gente está ali no momento, no cemitério de sepultamento, o sepultamento de um cristão é um culto de gratidão a Deus, tem louvor, tem adoração, tem palavra de encorajamento e evangelismo. Mas a morte daquele que não tem a Jesus é um momento de lamento, de angústia, de tristeza, de dor. É óbvio, nós sentimos dor e saudade da pessoa que foi promovida à glória celestial, mas celebramos ao Senhor por tudo. É a diferença, é viver a alegria do Senhor em todo momento. A alegria no Senhor, ela é constante na minha vida e na sua, se nós percebemos a presença de Deus, se nós temos a sensibilidade espiritual para perceber a presença de Deus na nossa vida. Ela não depende das circunstâncias, ela é uma alegria que vai sendo uma marca na nossa vida. Por isso, mais à frente, Paulo diz de novo, alegrem-se e alegrem-se sempre no Senhor. A alegria no Senhor, então, é algo que vem do relacionamento com Deus. Como é bom acordar pela manhã e poder conversar com o Criador do Universo, e saber que Ele ouve, e saber que Ele está presente, e saber que Ele consola, e saber que Ele renova as nossas forças. Quanto mais nós conhecemos ao Senhor Jesus, mais intimidade nós temos com Ele, mais forte é a alegria que nós temos no Senhor, mesmo quando tudo ao nosso redor é contrário àquilo que nós pensamos, imaginamos e buscamos, não é? Então, é o próprio Senhor Jesus que diz, olha, eu estou aqui com vocês para que vocês tenham uma alegria, e tenham uma alegria completa. Quando Jesus estava ali consolando os seus discípulos e preparando-os para o momento da sua crucificação, em João 15 ele diz, olha, eu estou dizendo essas palavras a vocês para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa, não seja parcial. João 15, 11,
Não é uma alegria parcial, é uma alegria completa. A alegria também é uma das facetas do fruto do Espírito, que o apóstolo Paulo descreve em Gálatas capítulo 5. Essa alegria no Senhor, e quando o Espírito Santo vai trabalhando no nosso coração, ele vai ali nos consolando e nos deixando cada vez mais sensíveis espiritualmente para experimentar uma alegria, um conforto, um consolo, um refrigério na alma, mesmo quando a gente cai de um telhado querendo ali arrumar alguma coisa, né, Toninho? Mas a gente experimenta o consolo do Senhor, a certeza de que Ele está presente conosco. A alegria do Senhor também deve ser compartilhada em comunidade de fé. Irmãos, a gente vem ao domingo a esse lugar aqui, não é para apenas rever uns aos outros. O motivo principal é adorar ao Senhor e expressar ao Senhor adoração, aprender mais da sua palavra, ouvir a sua voz. E certamente, assim como eu, você também está cheio de lutas aqui, mas está aqui com o objetivo de adorar ao Senhor e compartilhar uns com os outros a alegria do Senhor, a alegria no Senhor que vem através da nossa vida. Sabe, irmãos, nós temos muitos motivos para nos alegrar diante do Senhor. Temos também motivos que nos trazem angústias e preocupações, mas se olharmos somente para as lutas, seremos paralisados por elas. Mas olhando para o futuro com esperança no Senhor Jesus, então nós avançamos, porque a alegria do Senhor, no Senhor, nos impulsiona à frente, sabendo que o Senhor cuida de nós, sabendo que o Senhor estende a sua mão de poder e graça sobre a nossa vida. A nossa alegria não pode estar no time de futebol, não pode estar no saldo bancário, não pode estar no cargo que a gente ocupa em algum lugar onde a gente trabalha. Os vascaínos estão ali todos chorando da noite de ontem. Mas, né? Então não adianta, né, Felipe? Manter ontem eu estava ao lado do Felipe torcendo pelo Vasco. Já viu isso? Um flamenguista torcer pelo Vasco? Estava torcendo ali, solidariedade ao meu filho, né? Mas nem assim deu certo o negócio lá, acabou dando ruim ali. A nossa alegria não pode estar depositada nas coisas humanas. A nossa alegria deve ser enraizada em Cristo Jesus. Por isso o apóstolo Paulo diz: alegrem-se no Senhor. Não alegrem-se em mim, não alegrem-se nos líderes da igreja, não alegrem-se no templo, porque até naquele tempo não tinha templo ali, eram nas casas, embaixo das árvores. Não se alegrem em outra coisa que não seja no Senhor. A nossa alegria deve estar baseada em Cristo Jesus. Ele é a nossa esperança. Ele nos amou primeiro. Ele entregou a sua vida por mim e por você. Ele é a fonte da alegria, que é a nossa força. Em segundo lugar, nesse texto a gente aprende que a verdadeira alegria não está na carne. Versículo 3, o apóstolo Paulo diz assim, vamos pegar do versículo 2, cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito, que nos gloriamos em Cristo e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. O apóstolo Paulo, nesse versículo 3, começa a falar sobre uma heresia que estava alcançando a igreja daquele tempo. Então, os judeus messiânicos, ou seja, os judeus que haviam se convertido ao cristianismo, eles queriam impor aos gentios, aos gregos e outros povos que também se convertiam ao cristianismo, a que os homens fossem circuncidados como os judeus eram. E, na verdade, isso não tinha base no Evangelho. E então começava uma pressão para que todos os cristãos fossem circuncidados. E Paulo está ensinando, não é essa circuncisão aí. Não creiam nessa questão material e física, porque há algo muito além disso. Não acreditem, não confiem na carne, em coisas carnais. E aí ele relata sobre tantas razões pelas quais ele poderia confiar na carne, mas ele diz, não tenham confiança alguma na carne. Não confiem nas coisas materiais. Não confiem naquilo que você tem de material. Confie naquele que te tem, Jesus Cristo, que é o nosso dono, o nosso Rei, o nosso Senhor. Ele é infalível.
Ele é onipresente. Nós falamos dos atributos de Deus. Deus, ele é onipresente. Ele está presente em todo lugar onde ele deseja estar. Deus também é onisciente. Ele conhece todas as coisas. A Bíblia diz que até as palavras que nós pensamos e não falamos, Deus conhece. Deus, ele é onipotente. Nenhum outro ser se compara em poder a Deus. Ele é o Deus onipotente. Esses são atributos de Deus. Então, a nossa confiança deve estar no Senhor e nas coisas espirituais que Ele nos dá. Porque quando nós cremos e nos asseguramos em coisas carnais, materiais, podemos cair, porque elas são todas coisas falíveis, possíveis de falhar. Mas, quando nós cremos no Senhor e colocamos a nossa confiança no Senhor, em Cristo Jesus, o nosso Salvador, sabemos que Ele não vai falhar. A igreja estava sendo pressionada a acreditar em rituais religiosos. E Paulo está dizendo, não são rituais religiosos. Não é uma vã repetição, não é apenas um hábito, mas sim um verdadeiro culto ao Senhor. E não acredite em conquistas pessoais. E ele fala isso para um povo que vivia numa cidade economicamente importante. Ele fala isso para uma congregação composta de empresários e composta de pessoas, de empregados. E ele diz, não são conquistas pessoais que vão fazer vocês serem protegidos e cuidados. Por isso, não confiem nas coisas da carne. Não confiem em habilidades e talentos. Era uma cidade cheia de gente que vinha de todos os lugares, cheia de ideias, cheia de criatividade. Era uma cidade que bombava. Filipe era uma cidade rica, tinha minas de ouro e prata ao seu redor. Estava ali numa rota comercial, uma das mais importantes, que ligava a Europa à Ásia. E era então ali uma cidade estratégica. Não confiem nas coisas que vocês podem ver. Não confiem na carne. A verdadeira confiança deve ser colocada em Cristo Jesus, na sua obra redentora em todo o momento, numa dependência diária do Senhor, acordar pela manhã e colocar o dia diante do Senhor, buscar a direção do Senhor, buscar a proteção do Senhor, a inspiração do Espírito Santo de Deus para a nossa vida, para que o Senhor nos transforme em homens, mulheres, pessoas melhores nesta sociedade. Focar e confiar na graça de Deus, na maravilhosa graça de Deus, a graça que é o presente que eu não mereço, a graça confirmada na cruz, quando Jesus derramou o seu sangue por mim e por você. Não dá para avançar acreditando só em coisas materiais. Quando a gente acredita em coisas materiais, a gente pode ser enganado. Às vezes tem uma galera aí que começa a procurar relacionamento em sites de relacionamento gospel. Não que isso aconteça em Heliópolis, lá na França. A pessoa está tão desesperada que fica assim, Senhor, manda logo o varão, manda logo a varoa. Aí não chega, aí agora tem os sites de relacionamento gospel. Gospel. O cara bota lá assim, ó, não, sou crente, sou membro de tal igreja. Aí a varoa vai lá e olha, ele é crente, né? Às vezes ele tira uma foto, até bota uma camisa, passa numa loja dessa aí, evangélica, compra uma camisa com uma mensagem bíblica ali, né? Tira a foto e bota lá, diz assim, não, sou crente. Mas e o coração? Porque o que está por fora e que se vê é uma coisa, mas e o que está dentro? O que é? E aí, então, muitas vezes, cuidado com isso. Porque o inimigo, ele prepara armadilhas para a gente, né? Sabe qual é o melhor site de relacionamento cristão para você encontrar alguém? É o chão, ajoelho e ora. Ajoelho e ora. E o Senhor vai mandar o varão, a varoa, para completar a sua vida. E quando Ele mandar, será infalível. Aí olha na tela lá. A moça olha na tela, o cara bota lá uma camisa daquela mamãe tô forte, né? E assim com uma mensagem evangelística ali, ele é forte, ele é saudável, é crente. O cara pega até a Bíblia, arrumou emprestada com alguém, ou é uma agenda de capa preta que ele fecha assim, bota embaixo do braço, fica aparecendo na Bíblia, mas não é. Então, cuidado com isso. Paulo está dizendo aqui, não é para você confiar nas coisas da carne, não é para você confiar nas coisas materiais.
É para você confiar no Senhor, é ter uma sensibilidade espiritual. E como é que eu construo uma sensibilidade espiritual? Orando, lendo a Bíblia, praticando a Bíblia. Espera no Senhor em todo o tempo. O apóstolo Paulo está escrevendo isso para uma igreja que estava inserida numa cidade cheia de oportunidades de crescimento, mas também cheia de armadilhas. Era uma cidade grande, cheia de armadilhas. Cuidado com as armadilhas. Nem tudo que se vê é realmente o que se é. E a gente vive numa sociedade que o Bauman diz de relacionamentos líquidos, não é? de um amor líquido, que tudo flui, que tudo passa, que tudo é descartável. E nessa sociedade assim, a Bíblia diz, Paulo está dizendo, eu e você temos que aprofundar as nossas raízes no Senhor e confiar nele, e não no que se vê, mas naquilo que a gente recebe do Senhor Jesus. A confiança não pode estar na carne. Nós temos que olhar para além de nós mesmos, olhar além daquilo que podemos ver com os olhos físicos, olhar com olhos espirituais, e esses olhos espirituais, eles são concedidos por Deus quando eu busco intimidade com Ele. Quando eu busco ali estar na dependência do Senhor em todo momento, não confiando nas minhas próprias realizações ou méritos, mas confiando no que Deus já fez e que Ele fará, tudo aquilo que é bom, que é agradável e que é perfeito. A gente aprende com esse capítulo 3 de Paulo também, em terceiro lugar, que eu tenho que considerar tudo que é material como perda por causa do Senhor Jesus. Paulo, ele fala a partir do versículo 7, que aquilo que ele considerava lucro antes, ele passou a considerar perda, por causa de Jesus. Todo o tempo que ele dedicava perseguindo os cristãos, considerados inicialmente uma heresia da religião judaica. Paulo agora é um cristão, e não só um cristão, um pregador do evangelho. Aquilo que era para ele totalmente rejeitado, totalmente errado, a partir do momento em que ele tem uma experiência com Jesus, a sua visão é transformada, e ele então deixa para trás todos os títulos, todas as honras, para viver como um servo do Senhor Jesus. Viver dizendo tudo aquilo que eu achava que era lucro, é na verdade perda. Eu tenho que viver uma nova realidade agora, e não viver mais baseado na minha justiça, ou a justiça da lei, mas a justiça que provém de Deus, mediante a fé, como ele fala nos versículos de 7 a 9. É assim que eu e você devemos viver, e Paulo diz, olha, eu largo mão de tudo isso para conhecer Jesus, para ter mais intimidade com o Senhor. Eu largo tudo isso para poder conhecer a Cristo e essa suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Ele diz, suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Paulo usa a palavra grega gnosis aqui. E gnose significa um conhecimento profundo, uma clara compreensão, um conhecimento que gera sabedoria. É essa forma, eu quero conhecer o Senhor Jesus profundamente, a fim de que esse conhecimento supremo, enorme, gigantesco de Jesus me dê sabedoria. E para isso, então, Paulo está aqui dizendo, ao considerar tudo isso como perda, uma disposição para renunciar a tudo aquilo que a sociedade valoriza, para viver e valorizar aquilo que Deus deseja. Eu e você vivemos nesse conflito nessa sociedade. Ou fazemos as coisas que agradam a Deus e o obedecemos, ou fazemos tudo aquilo que desagrada a Deus. Não tem meio termo. Não tem o muro, já é do inimigo. Nós devemos viver agradando ao Senhor. E por isso o apóstolo Paulo que diz aqui, olha, tudo que eu considerava lucro, agora para mim é perda. O que ele está dizendo? Eu reavaliei as minhas prioridades. Eu tinha essas prioridades, agora eu tenho outras prioridades. Qual é a prioridade do nosso coração? Se não fazer a vontade de Deus. Se não for essa a nossa prioridade, tem alguma coisa errada. Nós devemos ter como prioridade conhecer a Deus de maneira tão profunda que esse conhecimento nos traga sabedoria para fazer as nossas escolhas e viver de uma maneira santa. O que é lucro para nós? Ganhar muito dinheiro e fama, que a traça pode devorar, ou
estar ali vivendo em intimidade e dependência com o Senhor. Quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 2, ele diz assim: mantenham os seus pensamentos nas coisas que são do alto. Isso é dizer, tudo aquilo que eu considerava como lucro agora é perda, porque o meu pensamento está nas coisas do alto, não mais nas coisas da terra. E eu estou disposto a abrir mão, a renunciar a tudo aquilo que o ser humano valoriza, para viver o que Deus quer para a minha vida. Sabe, irmãos, nós vivemos numa sociedade das vaidades. As pessoas, elas querem e elas vendem nas redes sociais uma vida bela e perfeita. Esses influencers que estão por aí com milhões e milhões de seguidores só contam as vitórias, entre aspas, ou as aparências de vitórias das suas vidas. É a foto perfeita da família do Instagram. Mas por trás de cada rosto que está ali tem um BO. Tem muitas lutas. Então, aquela coisa que está tudo muito bem, está tudo muito perfeito, é só na fotografia. É só o que se vê. As pessoas vivem de suas imagens. Só que nós devemos viver refletindo a imagem do Senhor Jesus. E para isso, então, as nossas prioridades precisam ser reavaliadas. Para que o Senhor, então, seja a prioridade da nossa vida em todo momento. O valor de conhecer a Jesus, conhecer a sua justiça, conhecer o seu amor e a sua graça. E não é conhecer apenas de saber que existe. É conhecer com essa intimidade que produz sabedoria. Há uma diferença muito grande. Eu passei 26 anos da minha vida que eu conhecia Jesus, já tinha ouvido falar o nome de Jesus. Ouvia sempre nos filmes, mas tê-lo como Senhor da minha vida só depois dos 26 anos de idade. Uma coisa é saber que Jesus existe, saber que Ele se sacrificou por algumas pessoas. Outra coisa é ser uma dessas pessoas por quem Ele se sacrificou. E só é possível ser alguma dessas pessoas quando eu conheço a Jesus, quando eu tenho intimidade com Ele, quando eu derramo a minha vida aos seus pés e digo: Senhor, Tu és a prioridade da minha vida, eu não farei nenhuma escolha que não seja dirigida pelo Teu Espírito Santo. Assim, vivendo segundo a vontade de Deus. Então, nessa vida cristã, que eu preciso avançar em todo tempo, eu preciso, em primeiro lugar, me alegrar com o Senhor, me alegrar no Senhor, ter a fonte da minha alegria, o Senhor Jesus, porque só Ele é a fonte da verdadeira alegria. Eu devo também, para estar preparado para avançar para o alvo desse chamado celestial, eu confiar no Senhor e não nas coisas materiais. Em terceiro lugar, eu preciso considerar tudo de material como perda para viver segundo a vontade do Senhor Jesus, para aí sim estar preparado para avançar. E aí então o apóstolo Paulo, ele nos fala que eu e você devemos prosseguir para o alvo. Versículos 12 a 14, o apóstolo Paulo diz assim: eu não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo reconhece que ainda não tinha alcançado. Era o príncipe dos pregadores daquele tempo. Por causa de Cristo, havia pregado em inúmeras cidades, sido instrumento de Deus para a conversão de milhares de pessoas. Por causa de Cristo, havia sido preso algumas vezes já. Não era a primeira vez, ele já não era réu primário aí. Já tinha aí algumas passagens pela polícia por isso. Mas ele estava ali dizendo: eu não alcancei ainda. Mostrando humildade no seu coração. Quem sou eu diante da glória de Deus? Não penso que eu já tenha alcançado. Quanto avanço já havia acontecido na vida do Saulo, que ali naquela estrada para Damasco tem um encontro miraculoso com Jesus. Quantas transformações na vida dele. Paulo mostra com essa declaração a sua humildade, como todo servo do Senhor Jesus deve ser humilde. Humilde para reconhecer: não sou eu que tenho o poder, a força, a sabedoria, mas tudo vem de Deus.
Mas Paulo também, com essa declaração, ele demonstra o seu comprometimento. Como ele já tinha dito, eu considerava lucro e agora é perda. E ele diz, olha, eu me esqueço de tudo que ficou para trás. Eu deixo para trás. É o próprio Paulo em 2 Coríntios 5 que diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É esse Paulo que está dizendo, deixa o passado no passado, eu deixei as coisas para trás, porque eu tenho uma jornada para trilhar, eu tenho que avançar nessa jornada, eu tenho que avançar. Cada um de nós aqui tem que avançar. Você, marido, tem que avançar como marido, para ser um marido que cada vez mais honra a sua esposa. Você que é pai, tem que ser ali um pai que é um modelo de vida para os seus filhos. Você que é esposa deve avançar como esposa, como mulher sábia. Você como mãe deve ser um modelo para seu filho e filhas. Você que é filho tem que honrar seus pais. Isso é avançar nesse alvo, desse chamado celestial em que eu e você estamos ali abençoando vidas com a nossa forma de viver. O apóstolo Paulo nessa declaração ele mostra humildade, ele mostra comprometimento, mas ele mostra também perseverança. Eu prossigo para o alvo. Ninguém vai me parar. Como nós cantamos, ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ninguém vai me parar. Eu vou continuar avançando. Eu vou continuar proclamando. Eu vou continuar buscando mais ao Senhor. Eu vou continuar buscando crescimento no Senhor, edificação no Senhor, intimidade com o Senhor. E Paulo mostra também, além de humildade, de comprometimento e de perseverança, ele mostra também esperança, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial. Eu sei que tem um prêmio para mim. Eu sei que vai chegar um dia que eu vou ouvir do Senhor Jesus assim, entra, filho amado, no gozo eterno do meu Pai. E quando chegar ali, eu vou contemplar o Senhor em toda a sua glória. Vou receber um corpo glorificado, que não sente dor, fome nem sede, não tem ranger de dentes, vive na alegria, numa alegria eterna. Paulo tinha uma esperança, e é essa esperança que ele compartilha comigo e com você. Irmãos, nós temos que avançar. Avançar no alcance de pessoas. Avançar servindo ao Senhor intensamente. Avançar cumprindo a vontade de Deus e proclamando. Paulo, aqui, ele nos chama a uma vida de um progresso espiritual contínuo. Ele diz, eu prossigo para o alvo. É um alvo para mim. E como nós cantamos, meu alvo é Cristo. É viver essa soberana vocação, esse chamado celestial, é viver experimentando esse privilégio e essa alegria de servir ao Senhor. Amanhã eu vou estar celebrando casamentos lá no presídio de São Cristóvão. E interessante, né? O que a secretaria lá de penitenciária pegou todos os casais dos presídios da cidade do Rio, vão levar lá para esse, em São Cristóvão, e lá eu vou celebrar esses casamentos. Inclusive de um pastor. Ele é o pastor de uma igreja dentro de um outro presídio. Ele é um presidiário que agora foi consagrado pastor e está se casando e está pastorando uma igreja dentro do presídio. E quando eu fui convidado para celebrar esse casamento coletivo lá, eu falei assim, que privilégio. O senhor não tem medo não? Eu falei, que medo? Eu já estou livre, não é? Vamos lá abençoar essas pessoas que estão ali, porque seja num cárcere, seja numa praça, seja num templo, seja em qualquer lugar onde nós estivermos, nós estamos aqui para avançar e proclamar o evangelho da graça de Deus. É assim que eu e você devemos seguir, avançando na dependência do Senhor. Não podemos nos prender no passado, nas mágoas, nas decepções, nas frustrações. Não devemos nos prender no passado, nas tentações, nas práticas que tínhamos antes de uma experiência com o Senhor. Não, o apóstolo Paulo diz, deixa tudo isso para trás. E vamos avançar e vamos seguir para frente. Há muito o que ser feito. Deus quer usar a nossa igreja para transformar essa cidade. Deus quer usar a sua vida para transformar a sua família. E começa com cada um de nós, quando cada um assume a sua responsabilidade. Não, eu vou seguir os passos do Senhor Jesus, porque quando eu sigo os passos do Senhor Jesus, as coisas tudo vão dando certo. É óbvio que de vez em quando se levanta o inimigo, ele se levanta para nos tentar fazer desistir,
Por isso o apóstolo Paulo nos ensina sobre perseverança. A Bíblia nos ensina sobre perseverança, o Senhor Jesus fala sobre isso. Nós não podemos parar, nós não podemos desanimar, nós não podemos desistir, nós não podemos ter medo, tampouco ter preguiça. Temos que avançar diante do Senhor. Não é tempo do povo de Deus se omitir, é tempo do povo de Deus influenciar essa sociedade com os nossos princípios. É assim que a coisa vai acontecer. Quando o povo de Deus assume o seu papel, um papel protagonista, porque nós somos os únicos mensageiros de uma verdade inquestionável, uma verdade que atravessa séculos, atravessa milênios, e ela não muda. Essa verdade aqui, a palavra de Deus infalível e inerrante, a palavra de Deus que é viva, que transforma vidas. Essa é a palavra que eu e você devemos praticar em todo o tempo. Quando o apóstolo Paulo está encerrando esse capítulo 3, lá no versículo 20, ele diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O nosso passaporte tem aqui uma capa azul do Mercosul, de brasileiro. Mas o nosso passaporte celestial, ele tem um selo que não tem data de validade. Quando a gente faz o passaporte, ele tem lá 10 anos de validade. Aí você tem que ir lá de vez em quando trocar. Mas quando nós recebemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando nós recebemos o Espírito Santo, o nosso passaporte celestial recebe um selo que não tem data de validade. A nossa cidadania, ela é celestial. É por isso que nós podemos avançar. É por isso que nós podemos continuar com esperança. É por isso que nós podemos continuar com alegria mesmo em meio às lutas. Porque eu creio no Deus do impossível. Eu creio no Deus que nunca chegou atrasado. Eu creio num Deus que nunca esqueceu um de seus filhos. Eu creio num Deus que nunca abandonou um dos seus filhos. Eu creio num Deus que ouve a minha oração e no tempo dele, ele atua. E enquanto ele está atuando até completar o que ele tem que fazer, ele me dá consolo, ele me dá refrigério, ele me dá direção. Esse é o nosso Deus. Irmãos, nós temos que avançar. 5 bilhões de pessoas ao redor do mundo ainda não reconhecem a Jesus como Senhor e Salvador. Não é tempo de preguiça nem de omissão. É tempo de se apresentar para servir ao Senhor. Sabe, o momento mais desafiador no ano para a igreja, para a nossa igreja e para a maioria das igrejas, é o ano de montar equipe, o tempo de montar equipe para o ano seguinte. A gente precisa de gente para trabalhar com as crianças. A gente precisa de gente para recepção. Você gosta de chegar ali no domingo à noite, tomar aquele cafezinho com chantilly e canela? É gostoso, não é? É surpreendente, não é? Quando o visitante chega a primeira vez e tem uma galera linda com um sorriso no rosto ali, um cafezinho com chantilly, uma canelinha em cima, diz: ué, que é isso aqui? Mas para que aquilo aconteça, tem gente que tem que chegar aqui às 4 da tarde, fazer o café. Tem gente que durante a semana compra o chantilly, compra a canela. Tem gente que está numa escala para estar ali, servindo com alegria. E se você reparar, são sempre as mesmas pessoas, porque poucos se apresentam para trabalhar. Poucos se apresentam para dizer: aqui, eu não sei fazer nada. Você não sabe botar um pouquinho de café num copinho, botar um pouquinho de chantilly e derramar uma canelinha? Você sabe. Com certeza você sabe. Não sabe fazer café? A gente aprende. Se você não sabe, a gente aprende. Tem vários métodos, né? Mas aí a gente aprende. Sabe o que falta? A disponibilidade de servir. Aí o apóstolo Paulo diz: Jesus é a minha prioridade. Jesus, eu revi todos os meus conceitos. E tudo aquilo que eu achava lucro agora é perda, porque eu tenho outras prioridades na minha vida. E esse texto está nos chamando a fazer isso também. A rever as nossas prioridades. A gente precisa de mais professores para EBD. A gente precisa de mais galera para o apoio.
A gente precisa de muita gente para trabalhar com as crianças, para chegar, para fazer o louvor, para ministrar as crianças. A gente precisa de gente em todas as áreas da vida aí, para que a igreja continue abençoando. E quando as pessoas se disponibilizam, Deus as usa como bênção. Se você vier aqui uma terça-feira à noite, você vai ver a embaixada bombando. Está bombando. Por quê? Um apelo que eu fiz aqui, alguns irmãos se apresentaram para retomar a embaixada. A Rose está voltando agora, né, Rose? E viu ali a alegria. Alguns irmãos se apresentaram e estão vindo 40 meninos. É lindo ver aqui como é que está a embaixada. É lindo ver Mensageiras do Rei às quartas-feiras. Porque alguns irmãos disseram, eis-nos aqui, Senhor. Pastor, a gente não sabe fazer, mas a gente vai aprender. E Deus está usando. E Deus tem usado para a glória dele. Não é para a glória de ninguém aqui. Sabe, querido, Deus, ele chama todos nós para o serviço. O apóstolo Paulo está dizendo, galera, vamos avançar. Ô Filipenses, eu sou muito grato por tudo que vocês estão fazendo, o que vocês já fizeram por mim. Eu sou muito grato por essa igreja que está aí bombando aí, mas a gente tem que continuar avançando. Sabe como? Do jeito que eu estou fazendo aqui. Eu deixo para trás tudo aquilo do passado e eu olho para frente, porque tem um chamado. É um chamado terreno? Não, ele diz assim, chamado celestial. É um chamado do Senhor. É um chamado celestial de Deus. Quem está chamando você para servir a Deus não é o pastor Davidson, é o Senhor. Dizendo, venha me servir, que eu vou fazer você frutificar. Eu vou fazer você abençoar pessoas. Porque existe um campo branco para colheita. Mas poucos são os trabalhadores dessa seara. E Jesus diz, peça ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores. Coloque a sua vida à disposição do Senhor. Em novembro agora, dia 9, a gente terá mais uma edição do Nada Além do Sangue. Mais um momento que a comunidade entra para doar sangue. Não é? O templo vira uma central de doação de sangue. E muitas pessoas vêm aqui a doar sangue. E elas devem ser recebidas por nós como uma mensagem. Elas vêm para doar 400 ml de sangue e ouvem a história daquele que derramou todo o seu sangue na cruz para nos perdoar. Quem é a prioridade da sua vida? Tem um alarme tocando aí em algum lugar. É o relógio lá da coisa. 10 horas ele toca ali. Por isso é hora de avançar, irmãos. Nosso país, ele está afundando na lama e nas trevas do pecado. E apesar de sermos 40%, segundo as estatísticas, não está fazendo tanta diferença assim. É tempo de assumir o nosso papel. Se estamos num leito de hospital, se estamos num cárcere, se estamos aqui, na praça ou em qualquer lugar, o Senhor quer nos usar para a sua glória. Mas para isso é preciso dizer, eis-me aqui. Senhor, eu quero avançar. Eu não quero avançar pelas minhas próprias forças. Eu quero avançar pelo teu poder, fluindo em mim e através de mim. Eu quero avançar, Senhor, cumprindo o teu querer. O apóstolo Paulo diz, olha, alegrem-se no Senhor. Vocês precisam se alegrar no Senhor. Não confiem na carne, confiem no Senhor. Confiem no seu poder, confiem no seu amor. Entendam que nada terreno pode te trazer lucro, mas Deus deve ser a prioridade. Avance na dependência do Senhor. E lembre-se, a sua cidadania, ela é celestial. Deus, ele nos chama para servi-lo. Feche aí os seus olhos, irmão. Talvez você compreenda o quanto Deus quer usar a sua vida. Por mais que você se sinta pequenino, todos nós somos pequeninos diante da glória do Senhor. Todos nós. Mas Ele completa o que falta em nós. Ele nos dá sabedoria, nos dá discernimento. Ele toca nos nossos corações. Porque Ele é Deus. Ele sabe, Ele conhece aquilo que
nos impede de servi-lo mais e mais. Porque Ele é Deus onisciente, mas Ele também é Deus onipotente. Tudo aquilo que nos impede de servi-lo mais e mais, Ele pode fazer cair por terra. E Ele quer fazer. Mas Ele espera um pedido nosso, dizendo: Senhor, derruba essa barreira que me impede de fazer mais na Tua obra, de Te servir mais, de avançar cumprindo esse chamado celestial do Senhor. Ele é Deus onipresente. Onde você estiver, Ele estará com você. Creia nisso e dependa disso. Se nessa manhã você deseja dizer ao Senhor: eu quero avançar, Senhor. Eu nem tenho ideia de como, Senhor, mas eu quero ser usado por Ti, no seio dessa igreja, para que o Teu Evangelho continue alcançando pessoas. Se você deseja dizer isso ao Senhor, fique em pé onde você está. Ano que vem, nós vamos ter alguns focos. Um deles é a intercessão. Nós paramos os cultos de consagração por falta de alguém para liderar. Olha que tristeza. Talvez nessa manhã Deus toque no seu coração para você ser alguém que se apresente dizendo: aqui estou eu, Senhor, para te servir. Onde o Senhor quiser, toma minha vida. Se você deseja dizer isso para o Senhor nessa manhã, em pé onde você está, você pode ficar e eu vou orar pela sua vida. Deus abençoe. Deus abençoe. Vamos ficar em pé e encerrar cantando essa canção.
queremos confiar em Ti e somente em Ti. Nada daquilo que vemos pode nos trazer a convicção do Teu amor e da Tua graça. Por isso, Senhor, que não vivamos pelo que vemos, mas sim pelo que cremos. E nós cremos no Teu amor e na Tua graça. Nós cremos na Tua maravilhosa graça que cuida de nós. Senhor, faça cair por terra as forças do mal que se levantam tentando nos impedir de avançar. Abra os nossos olhos espirituais para que possamos ver a Tua vontade, o Teu propósito, o Teu chamado, e não somente compreender o Teu chamado, Deus, mas atender a Ele. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia da nossa nação, cada vez mais perdida nas trevas do pecado, nas armadilhas do mal. Tenha misericórdia daqueles que cedem, ó Deus, daqueles que vendem a sua integridade, ó Deus, por um poder terreno, que abrem mão do poder celestial pelo poder terreno. Senhor, ajuda-nos a compreender a Tua vontade para a Tua igreja aqui nesse lugar, e ajuda-nos a avançar para a glória do Teu santo nome. Ó Deus, muito obrigado por estarmos aqui. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa igreja que há 71 anos foi plantada pelo Senhor nesse lugar. Que até a Tua volta essa igreja permaneça fiel à Tua palavra, proclamando o Teu amor e a Tua graça, e alcançando pessoas, avançando em nome do Deus Todo-Poderoso, anunciando que só há um Senhor e Salvador, e o Seu nome é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ó Deus, usa-nos para a Tua glória. Ó Deus, abençoa as nossas classes da Escola Bíblica Dominical. Obrigado pela classe das 7h20 que já aconteceu. Obrigado pelas classes que vão começar às 10h30. Obrigado, Senhor. Ó Deus, toma em Tuas mãos os nossos irmãos que estão em viagem nesse final de semana prolongado. Onde estiverem, Pai, que sejam protegidos pelas Tuas divinas mãos. Cuida de nós, Senhor. Usa-nos para a Tua glória. É o que nós te pedimos nesta manhã. O nome que é sobre todo nome. O nome precioso, nome soberano, generoso, invencível, de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. E agora, que o bondoso amor de Deus, o nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, Filho, o nosso Salvador, que a comunhão, as doces consolações e o poder do Espírito Santo de Deus sejam presentes em nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém. Dá um abraço aí no irmão do seu lado aí. Desejo uma boa classe da Escola Bíblica Dominical, um domingo abençoado, e estaremos à noite mais uma vez aqui celebrando ao Senhor.